Atualmente, a situação do ebola no Congo está se tornando extremamente grave. De repente, os congoleses começaram a atacar hospitais de tratamento de ebola e até mesmo os profissionais de saúde estão sendo atacados. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos ver agora. Primeiro, vamos ver o que aconteceu. Atualmente, no leste da República Democrática do Congo, houve uma situação em que moradores locais atacaram instalações onde pacientes estavam recebendo tratamento. Atacaram e incendiaram tendas para pacientes com suspeita ou confirmação de ebola, administradas pela Médicos Sem Fronteiras. Profissionais de saúde também foram atingidos por pedras e objetos. Durante o ataque, 18 pacientes suspeitos de ebola fugiram e não foram encontrados. É a segunda vez em uma semana que centros de tratamento são atacados. Por que isso está acontecendo? Na República Democrática do Congo, é costume tocar no corpo ou nas roupas do falecido quando alguém próximo morre. O corpo de quem morreu de ebola é altamente contagioso. Por isso, deve ser enterrado ou cremado imediatamente para evitar novas infecções. Como as autoridades de saúde não entregam o corpo de vítimas de ebola às famílias, pessoas tentam roubá-los e atacam instalações médicas, agravando o problema. No dia 24 de maio, o número acumulado de casos suspeitos já ultrapassou 900, chegando a 904 pessoas. O número acumulado de mortes suspeitas é de 119. O número total de casos confirmados é de 101, com 10 mortes confirmadas. Ainda não houve nenhum caso de recuperação. A velocidade de propagação da infecção está realmente aumentando. Até 17 de maio eram 246 casos suspeitos de ebola. Em uma semana, subiu mais 700. O número de profissionais de saúde afetados também cresce. 3 voluntários da Cruz Vermelha morreram de ebola enquanto lidavam com corpos. Mas acredita-se que a propagação do ebola vai aumentar ainda mais. Primeiro, a contenção inicial da disseminação falhou. Parece que o vírus ebola começou a se espalhar localmente já há alguns meses. Com o corte de ajuda, o número de profissionais de saúde das ONGs caiu, o que impediu a detecção precoce da propagação do ebola. Por isso, quando relataram no fim de abril que o ebola se espalhava, a transmissão comunitária já ocorria. Além disso, a OMS está especialmente atenta ao fato de que, nos testes iniciais, está sendo registrada uma alta taxa de positividade. Isso significa que uma parte significativa das pessoas testadas está realmente sendo confirmada como infectada. Isso indica que o vírus pode estar mais disseminado na comunidade do que se pensava, embora os casos confirmados ainda pareçam poucos. No entanto, a OMS explicou que o número de casos suspeitos está aumentando rapidamente e que ainda há muitas pessoas que nem sequer foram testadas. Portanto, o número real de infecções pode ser muito maior do que o registrado oficialmente. O surto de ebola se concentra no leste da República Democrática do Congo, uma área já muito instável e com várias regiões sem controle efetivo do governo. É uma área onde vários grupos armados rebeldes estão ativos. Um exemplo é o grupo rebelde M23, que se sabe receber apoio de Ruanda. As forças democráticas aliadas, ligada ao Estado Islâmico, atua continuamente na região, dificultando o deslocamento seguro de equipes médicas e trabalhadores humanitários. Na verdade, em algumas áreas, é quase impossível até mesmo acessar essas áreas. O problema é que, nessa situação, ainda está ocorrendo um grande deslocamento populacional. Atualmente, estima-se que haja cerca de 1 milhão de pessoas deslocadas só nessa região. Como os moradores continuam se deslocando para fugir da guerra e da violência, rastrear os movimentos dos infectados se tornou praticamente impossível. Não é possível confirmar se a infecção começou aqui ou quem teve contato com quem. Com poucos registros médicos e testes limitados, especialistas acreditam que o número real de infectados pode ser maior que o oficial. Avaliações indicam colapso do sistema de prevenção de epidemias na República Democrática do Congo. Organizações internacionais admitem fracasso no controle da propagação. A OMS afirmou que o ebola está se espalhando rapidamente, principalmente entre profissionais de saúde, agentes funerários e pessoas suspeitas de infecção que fugiram das instalações de tratamento. Em especial, o ebola é uma doença altamente contagiosa, mesmo nos corpos das vítimas falecidas. Existe uma grande possibilidade de novas infecções ocorrerem durante o manuseio dos corpos ou durante os procedimentos funerários. A resistência dos moradores cresce, pois tradições funerárias conflitam com medidas preventivas. Em Uganda, a situação preocupa com 2 novos casos confirmados. Foi confirmado o primeiro caso de um cidadão de Uganda infectado. Antes, eram principalmente estrangeiros, indicando agora transmissão entre moradores locais. A transmissão já começou em outros países. Então, a comunidade internacional está tratando a situação com seriedade. A cepa do ebola é a variante Bundibugyo. Mas, embora a taxa de letalidade seja um pouco menor, a taxa de transmissão é alta. Além disso, como ainda não existem vacinas aprovadas ou métodos de diagnóstico rápido para a variante Bundibugyo, está sendo difícil tratar a doença.
As autoridades de saúde proibiram reuniões de 50 pessoas ou mais e tentam conter a propagação, mas a comunidade resiste às medidas. Além disso, a OMS aumentou o risco do ebola na República Democrática do Congo de alto para muito alto. Claro, a OMS avaliou que a probabilidade de ocorrer uma pandemia, como a da Covid-19, ainda é baixa. No entanto, vários países ao redor do mundo estão fechando suas fronteiras. O Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças alertou que, além da República Democrática do Congo e Uganda, onde o ebola já se espalhou, outros 10 países vizinhos, incluindo Angola, Burundi e República Centro-Africana, também estão em risco. Ruanda chegou a fechar completamente suas fronteiras. E não são apenas os países africanos que estão impondo restrições. Países distantes da África também começaram a adotar medidas de controle. Os Estados Unidos suspenderam temporariamente vistos para estrangeiros que estiveram em áreas afetadas pelo ebola e bloquearam a reentrada de residentes permanentes como medida extraordinária. O Reino Unido criou um programa para monitorar as rotas dos viajantes que chegam ao país. O Bahrein proibiu por pelo menos 30 dias a entrada de estrangeiros provenientes da República Democrática do Congo, de Uganda e do Sudão do Sul, e emitiu alerta de nível 1 para doenças infecciosas. Uma força-tarefa foi criada, e desde o dia 19, República Democrática do Congo, Uganda e Sudão do Sul são áreas prioritárias de quarentena. A principal preocupação internacional é o ebola se espalhar das áreas de conflito no leste do Congo para grandes cidades. Atualmente, os casos estão concentrados em Ituri e regiões orientais. O problema é que refugiados e moradores seguem se deslocando na região. O fluxo de comerciantes, transportadores, refugiados e grupos armados pode fazer o vírus se espalhar mais do que o esperado. O motivo pelo qual a comunidade internacional está especialmente preocupada é que dentro da República Democrática do Congo existem cidades com grande movimentação aérea. Se uma pessoa infectada chegar até a capital, Kinshasa, ou as áreas próximas ao aeroporto internacional, a situação pode se tornar muito mais complicada. Atualmente, alguns suspeitos de infecção já deixaram as instalações de tratamento. Se alguém se deslocar escondendo o fato de estar infectado ou cruzar a fronteira, para as autoridades de controle de doenças, o rastreamento pode se tornar extremamente difícil. Além disso, a região leste do Congo tem uma infraestrutura médica muito precária. Faltam equipamentos de teste e instalações de isolamento. Em áreas com grupos armados, até profissionais de saúde têm dificuldade de acesso, o que pode atrasar a identificação dos primeiros infectados. A OMS acredita que o número real de infectados pode ser bem maior que o informado oficialmente. Se os infectados começarem a se deslocar para outros países através de aeroportos internacionais, é muito provável que os países ao redor do mundo aumentem ainda mais o nível de resposta. Países como Estados Unidos, Reino Unido e Bahrein já impõem restrições de entrada e reforçam a quarentena. Se a situação piorar, podem reduzir voos e impor novos fechamentos de fronteira. Especialmente porque esta cepa do ebola, chamada Bundibugyo, tem uma resposta limitada às vacinas existentes, as organizações internacionais de saúde estão extremamente preocupadas. Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, disse que, apesar da gravidade, o risco à saúde pública internacional ainda é considerado baixo. Ele explicou que o próprio motivo da existência dos regulamentos internacionais de saúde é justamente para responder coletivamente a situações de propagação de doenças infecciosas como esta. A OMS destacou que colabora com governos, organizações internacionais e parceiros para responder à situação. Ele afirmou que, especialmente, o tratamento dos pacientes, o rastreamento de contatos, a identificação das rotas de deslocamento e a contenção de uma maior propagação são considerados tarefas prioritárias. Além disso, o diretor do Departamento de Alerta e Resposta de Emergências da OMS, Abdi Rahman Mahmoud, também explicou que, se cada país implementar adequadamente as medidas de saúde pública e a cooperação entre os países for mantida, será possível controlar a disseminação em um nível limitado. No entanto, o clima atual da comunidade internacional está muito mais sensível do que se imagina. Isso porque a própria OMS já enfrentou grandes controvérsias durante o período da Covid-19. A OMS foi criticada por confiar demais nas informações da China no início da Covid-19. A OMS foi criticada por não questionar fortemente o atraso da China na divulgação das informações e possíveis falhas na resposta. Persistem críticas de que o atraso na restrição de viagens e a avaliação de riscos no início da pandemia fez muitos países perderem o momento ideal de resposta. Alguns países dizem que adotaram pouca prevenção, seguindo anúncios da OMS, o que levou a aumento de infecções e colapso da saúde. Assim, a credibilidade da OMS foi abalada após a Covid-19. Atualmente, ainda existe um clima dentro da comunidade internacional de não confiar totalmente nos anúncios da OMS. Nessa situação, com o surgimento simultâneo do ebola e do hantavírus, a OMS também está sob uma pressão enorme. Como o surto de ebola é do tipo Bundibugyo, com resposta limitada à vacina, há relatos de alta tensão na OMS.
Se a OMS conseguir controlar rapidamente esta crise e impedir a propagação, existe a possibilidade de recuperar parte da autoridade da Organização Internacional de Saúde, que ficou abalada após a Covid-19. Por outro lado, se houver avaliações de que a OMS falhou no julgamento da situação ou demorou a responder, há a possibilidade de que a credibilidade internacional da organização sofra um impacto ainda maior.